Olá, pessoal! Você está no canal da AM Produções Artísticas. O meu nome é Gardênia Matos e nós temos o prazer de contar com a sua visualização aqui no nosso canal do YouTube. Bom, nós vamos dar sequência nessa série com as oficinas referentes à montagem e desmontagem de palcos teatrais em ambientes alternativos. Lembrando que no nosso canal nós estamos disponibilizando uma série de atividades que compõem um mesmo projeto. Nesse projeto, nós lançamos vídeos de espetáculos que estão disponíveis aqui na plataforma. Disponibilizamos também uma live aqui na plataforma do YouTube, mas também está hospedado em nosso canal no Instagram. Além disso, nós tivemos a oficina Eu, o Ator e a Procura da Personagem, e agora é o momento da montagem e desmontagem de palcos teatrais em ambientes alternativos. Essa oficina, ela é destinada a agentes culturais, produtores e técnicos da área do teatro e tem o objetivo de compartilhar o resultado das nossas experiências para ajudar quem passa ou quem possa vir a passar por essa realidade de apresentações nesses ambientes alternativos. Durante toda a oficina, vocês vão contar com a presença da intérprete de Libras em vídeos diferentes. No caso, hoje nós vamos dialogar sobre uma introdução, uma contextualização no que diz respeito a teatro, montagens, desmontagens, cenários. Essa oficina, ela está sendo ministrada pelo Charles Stanley e por mim, Gardênia Matos. Nessa série de vídeos, vocês vão ter acesso ao contexto histórico dos espaços voltados à prática artística, que é o teatro, a dança, a música, a tipos de palco e as suas diferenças. E daí a gente passa para a prática, no que diz respeito à montagem e desmontagem de estrutura metálica para formar essas caixas cênicas, né? E para isso a gente passa para a etapa de entender sobre mensuração de área para delimitação de palco. A gente também vai dar uma olhada em equipamentos e ferramentas necessárias para montagem e desmontagem e estruturação de peças que compõem o palco. No que diz respeito a essa estrutura metálica, né? Vocês vão ver cada partezinha. Também vamos dialogar sobre os cabos de aço e travas que servem como alternativas para montagem e desmontagem desses palcos em ambientes alternativos, posicionamento e mapeamento dos cenários em tecido, posicionamento de coxias e como tudo isso é feito na montagem e na desmontagem com segurança. No caso, para essa oficina, nós contamos com o apoio de uma série de pessoas que compõem o corpo de funcionários da AM Produções Artísticas. E eu espero que seja útil, tanto para você quanto para qualquer equipe que você integre, sendo você fazedor de arte ou não. Que tal se a gente contextualizar tudo isso? Começar do começo de fato. Você sabe o que é teatro? Bom, o teatro, a palavra, ela deriva do grego. Ela quer dizer lugar para contemplar. No caso, o teatro, ele está dentro das artes cênicas. No caso, artes da cena, né? Tudo que envolve isso, todas as performances. Tudo que tem a ver
com o uso do seu corpo, da sua voz ali para interpretar, para representar alguma coisa, são características ali do teatro. No caso, o teatro ele busca representar uma história, um fato, um conto, na presença de um público, a plateia. E hoje nós estamos nos reinventando. O teatro ele está se atualizando. Nós passamos por um momento reclusos em casa por conta da pandemia. Nesse período, o público, a plateia, que sempre foi presencial, tomou outras formas. Então, esse público do teatro passou a assistir muitos materiais online, muitos materiais estavam sendo disponibilizados nessas plataformas. No entanto, uma das características fortes e muito citada do teatro é a presença de fato desse público. E o teatro ele se utiliza de vários artifícios, para além do nosso corpo, né, da nossa voz. O teatro ele pode se utilizar, né, de discursos diversos, gestuais diversos, música, dança, todos os aparatos cenográficos, todos os sons que se fazem necessário. É uma série de ferramentas que são utilizadas nessa arte. O teatro é uma manifestação artística em que uma ou mais pessoas apresentam para um público o que elas pretendem representar. É a contação de uma história, se utilizando de todas essas ferramentas. E um dos grandes objetivos dessas representações dentro do teatro é provocar de fato um sentimento, uma emoção, uma reflexão em quem assiste, para além de sentir tudo isso ali, dentro do próprio corpo cênico, dentro dos próprios atores. Então, uma série de sentimentos são transmitidos através dessa arte, independente. Felicidade, tristeza, medo, angústia, raiva, todos esses sentimentos são transmitidos através da arte teatral. Um dos grandes objetivos do teatro é transmitir isso. E ele pode ser promovido de maneiras diferentes, independente da performance. E a reflexão, por si só, atende esse objetivo de provocar isso no público, de provocar os sentidos. Mas a palavra teatro, para além dessas manifestações artísticas, também cabe a um lugar. O teatro também é o lugar onde essas histórias, essas representações acontecem. É também um gênero literário, também, que pode compreender obras que são idealizadas aí dentro de um cenário, dentro de um lugar onde há uma representação teatral. Existem teorias de que o teatro já existe há 80 mil anos antes de Cristo. É muito tempo. E ele aparece ali dentro de evoluções de rituais relacionados com a agricultura, a caça também.
porque nesses períodos também existiam manifestações culturais no que diz respeito a rituais. Essas cerimônias, elas eram regadas a um drama também, né? No caso, para saudar deuses, saudar toda essa espiritualidade daquela sociedade. Então, manifestações culturais, ainda nesse tempo, 80 mil anos antes de Cristo, podem ser interpretadas como o início do teatro na sociedade. No entanto, o teatro, como a gente concebe nos dias de hoje, o mais próximo que é possível puxar para entender a origem é o teatro grego. Porque ainda na civilização grega existiam manifestações muito parecidas com as que temos nos dias de hoje. Existiam festas para saudar o deus Dionísio, que inclusive é uma representação muito forte para nós artistas. Dionísio, inclusive, é considerado o deus do vinho. E para saudar esse deus, ali na Grécia, ocorria dança, música, muita festa, e era apresentado por pessoas que estavam fantasiadas. Nós chamamos de figurino. E além de fantasiadas, elas apresentavam maquiadas, elas estavam caracterizadas. E isso é muito próximo do que nós vivemos, do que nós apresentamos hoje dentro dessas manifestações culturais, dentro do teatro. E para além disso, além dessas festas para homenagear Dionísio, nesses lugares começaram a ser ocupados por pessoas que representavam, teatralizavam grandes heróis, grandes guerreiros gregos. No caso, para conseguir representar esses marcos importantes para a sociedade grega. Se utilizando do quê? Do que é primordial para executar essa atividade, que é uma direção, um texto, um artista. Uma performance pode ser feita com esses elementos, mas também pode ser enriquecida com o que nós citamos no começo, os cenários, som, música, os figurinos, as maquiagens, tudo isso está envolvido. Já no Brasil, muito tempo depois, logicamente, o teatro, ele tem as suas primeiras manifestações ali, ainda no período em que ele estava sendo colonizado. Então, por conta da religião que foi imposta aos povos indígenas no nosso país, algumas representações teatrais eram aplicadas para demonstrar, representar o catolicismo. Isso ainda ali com os jesuítas, né, que chegavam. No período de colonização mesmo, com os portugueses, outras manifestações teatrais chegam, se utilizando, claro, dos mesmos artifícios que eu citei anteriormente. Mas e na prática? Como isso acontece? Nós citamos vários elementos, mas como eles são aplicados? Como eles são utilizados? O que são eles de fato? E a partir daqui, eu vou apresentar para você um glossário do teatro, um glossário das cenas. E aqui, muitos desses termos são citações
do espaçocenográfico.com.br, que tem informações riquíssimas sobre termos, ferramentas e tudo que nós utilizamos dentro de um teatro. Nós falamos tanto de cenário, mas o que é cenário? O cenário nada mais é do que esses materiais e todos esses efeitos promovidos em conjunto ali dentro do palco. Ele é composto pelo quê? Pelos painéis, pelas pernas, esses telões, pelos bastidores, pelos adereços, bambolinas, por todos os efeitos de luz, efeitos promovidos pelos objetos, né, os móveis. Até mesmo as projeções são vistas como cenário. No caso, todo esse cenário serve para quê? Para promover essa representação dessa realidade ali que é vista, totalmente visual, de modo que ela possa proporcionar essa atmosfera desses espaços em que é possível executar a dramaturgia, né? A cena. Pronto, agora para cenário nós citamos um monte de coisa. Que tal se a gente conversar sobre cada um deles? Pronto, pessoal, agora chegou o momento de visualizarmos como esse cabo é inserido no nosso box truss. Ele é aplicado nas nossas treliças. Aqui você vai conseguir observar detalhadamente esse processo. No nosso vídeo integral, nós citamos e mostramos o momento que esse cabo é colocado, mas aqui a gente vai visualizar ele de forma mais detalhada. Bom, nesse momento eu estou selecionando o cabo que vai ser usado na nossa montagem. No caso, nós temos cabos de tamanhos diferentes. Nesse espetáculo em questão, nós precisaríamos cabear mais de um cenário. E esse em específico era a tela branca. A medida dessa box truss nesse local era de 10 metros. Eu precisava tirar um cabo de aço de pelo menos 12 metros. Selecionei um, estou desenrolando. Nós, aqui da AM Produções, armazenamos esses cabos enrolados em um pedaço de graude, em 1 metro. Para assim ficar mais fácil para enrolar, desenrolar, sem nenhum nó. Por quê? Porque guardar o cabo sem estar enrolado, esticadinho, é um grande problema. Um nó em um cabo de aço é completamente diferente de um nó em uma linha de tecido. O cabo de aço é muito difícil de desenrolar, de desatar os nós. Inclusive, nesse cabo de aço em questão, eu estava enfrentando alguns problemas relacionados a nós. Eu precisei realizar o procedimento sozinha. Foi um dia muito atarefado para toda a equipe. E sozinha nem sempre é fácil. Nesse momento, eu estava mensurando o palco. Esse cabo precisa ser colocado na parte de cima da treliça. Mas como eu ainda estava na fase de mensuração, para tirar as medidas, medir o cabo certinho em relação à nossa estrutura metálica, eu só apoiei ele na treliça para medir e depois executar. Aí vocês vão visualizar como funcionam os nós no cabo de aço. Nesse caso não chegou a ter nós muito dificultosos.
eram mais fáceis de esticar. E daí a importância de você armazenar com cuidado. Armazenar enrolado, esticadinho, certinho, para não passar por eventuais problemas. Nesse momento, saí de cena justamente para levar o cabo para outro lugar, a ponta. Desatar o que havia de nós, que ainda era muito pouca dificuldade. E isso é diferente em casos que é armazenado enrolado de outras maneiras. A melhor maneira que nós encontramos foi guardar, trabalhar com ele enrolado no metro de ground, metro de treliça, metro de box truss, o que vocês preferirem. Lembrando que nossa estrutura metálica ainda está em planta baixa. A estrutura é montada no nível do chão. Assim que ela está toda encaixada com parafusos bem fixos, apertados, nós subimos essa estrutura mais ou menos na altura do peito para a gente conseguir trabalhar os cenários, montar equipamento de luz. É nessa planta que nós aplicamos os nossos cenários. A ponta desse cabo de aço é dobrada para dentro e parafusada, formando uma alça. Uma pequena alça na ponta do cabo de aço. Então, uma ponta lisa eu passo por dentro dessa alça da outra ponta, assim como vocês estão visualizando, de forma que fique fixo em uma das treliças, o primeiro ponto. O cabo de aço precisa de 2 pontos. Um ponto é esse, que é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar, que é passar o cabo de aço por essa alça, que eu estou passando agora. É preciso ter cuidado. Prontinho. Passamos. Medimos o primeiro ponto. No caso desse cenário que eu vou colocar agora, ele é um cenário móvel. Ele entra e sai em momentos específicos do nosso espetáculo. Ele vai abrir e fechar em um sistema como se fosse uma cortina. Diferente daquele painel que está sendo colocado lá atrás. Aquele painel é fixo, ele fica parado. Já esse não, ele vai ser móvel. Essa é a tela branca. A tela branca a gente usa como tela de projeção. No caso, nós projetamos um vídeo nessa tela branca. Para espetáculos da nossa companhia, geralmente são vídeos de créditos, no início do espetáculo. Se houver algum efeito no meio do espetáculo, também é projetado na tela de projeção. Nesse em específico é uma tela branca de um tecido mais robusto.
algodão. Em outros casos, pode-se usar tecidos diferentes. Existe a organza, existem tecidos diferentes. Para esse, a tela branca era mais conveniente. Inclusive, é um tecido bem pesado. Vocês estão visualizando esses buraquinhos no tecido? Esses buraquinhos metalizados, com aplicação de metal, são ilhóis. Em cada ilhóis dessa tela branca, nós precisamos de uma argola. Como funciona isso? O ilhóis, se a gente tiver só ilhóis, a gente consegue aplicar esse cenário fixo, porque aí a gente passa um arame por dentro desse ilhóis e prende ele fixo em algum lugar, como está esse painel lá atrás. Como é um cenário móvel, ele precisa entrar e sair durante o nosso espetáculo, nós precisamos que em cada ilhóis desse tenha uma argola, porque é essa argola que vai permitir o trânsito desse cenário, essa argola que vai permitir que ele transite de um lado para outro, passando pelo cabo de aço. Nesse momento eu estou cortando alguns pedaços de arame, nós usamos arame recosido. O arame recosido é o que eu mais aconselho, inclusive, mas pode-se usar também o arame galvanizado. Eu corto ele em pedaços de até 12 centímetros. É suficiente. No caso, eu estou cortando esses arames para colocar novas argolas na tela branca. Em alguns espaços que não tem argola, eu vou precisar colocar essas argolas dentro dos ilhóis para permitir o trânsito desse cenário no cabo de aço. Estão vendo os ilhóis? Então, eu passo o arame dentro do ilhóis. Prendo uma argola, torço o arame e fixo essa argola no ilhóis. Prontinho. Próximo ilhóis, mesma coisa. Passo um arame por dentro do ilhóis. Encaixo uma argola, torço o arame, fixando a argola nesse cenário. E assim repito o processo nos ilhóis que forem necessários adicionar uma argola. Agora sim você consegue visualizar melhor como é esse ilhóis.
Pronto, é momento de conferir se eu tenho argolas suficientes nessa tela branca para garantir o trânsito do meu cenário. Além de conferir se existem argolas suficientes, também é preciso conferir o lado desse cenário. É uma tela branca. O que diferencia um lado para o outro é a costura. Esteticamente falando, é melhor que a costura esteja virada para trás, que a parte sem costura esteja virada para a plateia. Continuo conferindo as argolas. Adaptando, reforçando e reajustando o que for possível. Agora é o momento de passar esse cabo de aço por dentro de todas as argolas nessa tela branca. É preciso passar por toda a extensão dessa tela branca, no que diz respeito ao comprimento. No caso desse cenário, nós colocamos uma argola por metro. Vai ser suficiente.
Continuo passando o cabo de aço por cada argola em toda a extensão dessa tela branca, no que diz respeito ao comprimento, de fora a fora. Enquanto isso, outras pessoas estão instalando um outro cenário lá atrás. Aquele cenário é fixo. Essa perna cenográfica aí atrás, em verde, ela é fixa. Então, é possível montar fixando uma ponta na treliça, fixa a outra ponta também. E se passa arame por todos eles. Todas as argolas ou ilhóis. Voltando à nossa tela branca, aqui eu passei o cabo por toda a argola existente no nosso cenário. Passo todo o cabo de aço. É normal ele se dobrar no processo, mas não tem nó. Então é só esticar e puxar. Que ele passa por todas as argolas. Esse é o segundo ponto de instalação desse nosso cabo, o mesmo cabo da tela branca. Nós colocamos ele em um ponto à esquerda do palco. O cabo é passado no próprio cabo. Nesse momento eu estou medindo para deixar o outro ponto exatamente no mesmo lugar e na mesma distância do primeiro ponto. Para que assim a nossa tela branca fique o mais reta possível. Esticada. Simétrica. Inclusive pedi opinião de outra pessoa. Essa é a nossa catraca. Que vai nos auxiliar em esticar esse cabo de aço. É uma catraca Ergo 50. É um dos melhores modelos, ela é bem grande. Para esticar um cabo de aço, apresenta muita eficiência. Essa catraca vem com um rabicho curto. É uma combinação que nos auxilia a fazer essa montagem com qualidade.
Se trata de chapa de aço temperado, ela possui trava de segurança. Essa catraca, ela também tem dentes duplos e menores, né? No caso, ela consegue promover um maior tensionamento com menos força. Ela tem uma ancoragem muito eficiente. Com isso, a gente não precisa depositar tanto esforço. Ainda assim, tem esforço, né? Mas ela facilita, poderia ser mais ainda. O rabicho é o que a gente usa para fixar ela na nossa treliça. E o cabo de aço passa por dentro dessa catraca. E depois nós movimentamos ela de forma que esse cabo de aço fique o mais esticado possível. Nesse momento, a gente percebe que o cabo já está bem esticado. Pronto, agora é só dobrar, fechar a catraca, agora ela está segura, não abre, suporta bastante peso. No caso, a gente vai usar só um painel que é a tela branca. Inclusive, certifico de que ela está segura. Percebo que tem uma partezinha do cabo ali que estava até aberta. Ganhei uma picadinha no dedo, isso é normal. O resto do cabo nós enrolamos na nossa treliça. Após enrolar o cabo por toda a treliça, ele está finalizado. Ele vai ficar fixo na nossa box truss até que a catraca seja aberta por alguém na hora da desmontagem.
Bom, o que é o painel ou telão? É um tecido, é um pano que muitas das vezes é pintado à mão. Em algumas vezes ele pode ser impresso também. E no caso, ele pode representar paisagens diferentes, realista ou não. E é nesse telão, nesse painel, que a cena é ambientada. E esse telão ele fica suspenso no teatro, nas varas, né? Verticalmente. No caso de ambientes alternativos, que é o que a gente vai propor daqui a pouco, em que não existem essas varas do teatro, do palco italiano, esses painéis são disponibilizados em cabos de aço. Daí nós citamos outro termo ali, dentro do que tange a cenário, que são as bambolinas. O que são as bambolinas? Bom, bambolina nada mais é do que outro tecido também. Em alguns casos pode ser, não é nem um tecido, a bambolina pode ser promovida por uma madeira mesmo, mas na maioria dos casos é um tecido, é uma faixa de pano, geralmente que é preta. Existem teatros que usam bambolinas em cor vermelha. Aliás, a bambolina pode ser de qualquer cor, mas a tradicional, de fechamento, que nós estamos mais familiarizados, são esses tecidos pretos. Essa faixa de tecido preto, ela é colocada em série na parte superior desse teatro, dentro da caixa cênica, né? No palco italiano. Aí, no caso, a bambolina, ela se une às pernas, aos bastidores. Ela ajuda a compor o contorno daquele espaço cênico. Ela ajuda a mascarar todo o equipamento de luz que fica ali suspenso. Então, para o público não ver todos aqueles fios, não ver todo o equipamento, essas bambolinas auxiliam. Elas ajudam ali no fechamento. Lembrando que essas bambolinas, elas são colocadas em série nessa parte superior da caixa cênica. Mas a primeira é fundamental, é extremamente importante. A gente chama ela de bambolina mestra. Ela é a primeira bambolina do palco, é a primeira que faz o fechamento ali da caixa cênica. No caso, quando não é possível colocar um regulador ali na horizontal, na boca da cena, essa bambolina é fundamental. Ela funciona como um bastidor horizontal ali. E também é executada em tecido. Mas, em outros casos, essa bambolina também pode ser feita em outro material. Mas a que somos mais familiarizados é essa em tecido de cor preta. E o bastidor que nós citamos? O bastidor também é fundamental. Também funciona como fechamento, né? Dessa caixa cênica. E o bastidor também pode ser em tecido, também pode ser em outro material. E ele fica ali nas laterais do palco, na direita e na esquerda. É diferente da bambolina, né, que é colocado em série, o bastidor não. O bastidor fica só nessas laterais, direita e esquerda, para ajudar no fechamento. O bastidor, inclusive, pode substituir algumas pernas de fechamento. Ou se unir a elas, né, para definir as coxias do teatro. Em alguns casos, algumas companhias, alguns espetáculos podem usar o bastidor como um objeto de cenário. Não um objeto, né? Mas um elemento do cenário também. Mas e a coxia? O que é a coxia? Bom, a coxia, ela é um espaço. No caso, ela fica em torno da cena no palco. São as laterais também. E ela é limitada ali pelo cenário, pela cortina.
O espaço ali, que não é visto pela plateia, é onde os artistas esperam para entrar na cena, onde os técnicos, as pessoas se movimentam, circulam. Todo esse espaço ali entre tudo que está limitado no palco é a coxia. Bom, e os adereços que nós citamos também? Bom, adereço também é cenário. Os adereços são esses objetos da cena, são acessórios, é o que promove a decoração. No caso, esses adereços, eles são inseridos ali nas cenas. E eles podem ser retirados também com facilidade. Geralmente o transporte é fácil. E tudo que compõe esse cenário é disposto onde? No palco. O palco é esse local onde esses cenários são dispostos, as apresentações acontecem, os artistas trabalham, onde ocorrem as manifestações teatrais, toda dança, música. E existem 3 tipos de palco básicos que são mais populares. Em todo momento, até aqui, nós citamos o palco italiano. É um dos mais comuns. Esse palco italiano, a gente consegue dispor de todos esses cenários que eu citei anteriormente para você. E como é o palco italiano? O palco italiano é onde o espectador, o pessoal que assiste, consegue visualizar absolutamente tudo de frente. E ele situa um pouco mais distante da plateia. Também tem o palco de arena. O palco de arena, ele tem referência grega, que é onde nós já citamos, né? Que surge essas primeiras manifestações teatrais. No caso, essa arena, ela é situada no fundo da plateia e o público senta ao redor. Esses teatros geralmente são pequenos. E como acontece? O ator e o público, eles conseguem ter uma relação bem mais direta, porque eles ficam muito mais próximos. Tem a semi-arena também, que é uma plataforma que avança pela plateia. No caso, é formado um semicírculo ao redor. Ele também deixa próximo o espectador do ator. Também existe o palco elisabetano. No caso, é um palco misto. Geralmente ele é um espaço fechado, né, um retângulo. E ele tem proscênio bem ampliado, geralmente retangular ou circular. E o público fica ali em volta pelos 3 lados, né? Retângulo, no círculo ou misto. E lembrando que a estrutura de montagem e toda a estrutura e paramentação depende do tipo de palco. Um palco italiano é montado de uma forma, porque a caixa cênica oferece alternativas específicas desse tipo de palco. Um palco de arena precisa ser diferente, porque uma arena não possui bastidor ali no palco. O palco, ele fica praticamente centralizado. Então, dispõe de cenários mais limitados. A semi-arena é muito parecida. O público assiste por praticamente todos os lados. Então, existe uma limitação de cenário também.
Então, ao que depender do seu espetáculo, do tipo de palco que você tem, é preciso adaptar esses cenários que serão disponibilizados. Em como vai ser feita essa montagem, como é possível fazer essa montagem e desmontagem, como é distribuído os equipamentos de luz, como distribuir também os equipamentos de som. Do palco italiano, vem tudo lá do palco para a plateia que vem de frente. Mas em uma arena, como disponibilizar esse som? Ele precisa estar audível para todos os lados. Então, é circular. Tudo é montado de modo que possa atender o público circular, assim como a semi-arena, pensando nesse semicírculo também. O palco italiano geralmente consegue ser mais paramentado no que diz respeito a artigos de cenário, porque ele entrega muitas possibilidades. E para a utilização de equipamentos, ferramentas, facilita. No caso, para musicais infantis, espetáculos de dança, dramas adultos, o palco italiano sempre vai oferecer muitos artifícios dentro dessa caixa cênica. Mas se o seu espetáculo ele é montado de modo que ele atenda o público em 360 graus, então o palco italiano já não é o mais indicado. O mais indicado para você é o de arena, se ele é montado para 360 graus. Agora, se você montou um espetáculo que dispõe ali 180 graus, atende em semicírculo, então a semi-arena vai te atender melhor. A montagem de cenários, equipamentos de luz vai ser totalmente diferente ao que depende do palco que você está inserido. A montagem do cenário sempre vai ser uma etapa de extrema importância para o seu espetáculo. É nela que você consegue desenvolver e aplicar tudo que é necessário para suas cenas. E a montagem sempre é uma etapa bem mais longa do que a desmontagem. Porque na montagem você precisa mensurar o palco, distribuir para aquela plateia específica, porque até entre tipos de palco, eles são diferentes. Um palco italiano tem características específicas, mas teatros diversos, todos com palcos italianos, são diferentes, porque existem números de poltronas diferentes, a metragem do teatro é diferente, então a montagem sempre é um momento de descoberta ali naquele ambiente. E sempre se leva mais tempo, porque é preciso conceber tudo naquele espaço, apesar de que você já tem tudo estruturado. A desmontagem sempre vai ser um pouco mais rápida, às vezes até mais fácil, porque você precisa só retirar tudo que você já ambientou, mas garantindo segurança, garantindo que a equipe esteja equipada, vestida adequadamente, para conseguir tirar tudo com qualidade, armazenar e transportar de modo que preserve tudo que você tem de equipamento. A seguir, nós vamos demonstrar para vocês alguns tipos de palco, de cenários parecidos. Tanto o palco italiano, vocês também já conseguem visualizar como é uma arena, e também um ambiente alternativo que simula um palco italiano. É o grande tema dessa oficina que nós estamos promovendo para vocês. Eu espero que você tenha muito proveito de toda essa oficina. Um grande abraço, nos acompanhe nas redes sociais, AM Produções Artísticas, e até mais.